Olá, caríssimos jovens do MJS Liturgia Online. Espero que todos estejam bem. Eu sou Celestino Domingos Alberto, salesiano de Dom Bosco. Gostava de partilhar convosco com muita alegria a história e o carisma de São João Bosco, concretamente sua terra natal e sua família. Como sabemos, São João Bosco nasceu na Itália, concretamente em Piemonte, cuja capital é Turim. Como sabemos, naquela época, São João Bosco, em que nasceu São João Bosco, Turim vinha de uma situação provocada pelo ressurgimento, portanto, em função daquelas guerras motivadas por Napoleão Bonaparte, que deixou inúmeros órfãos, viúvas e muitos desempregados. Tanto a família de São João Bosco nasceu neste contexto, tanto é assim que tiveram que emigrar para outros lugares à procura de melhores condições de vida, um pouco o que aconteceu aqui em Angola no tempo da guerra, em que as famílias tiveram que abandonar os seus locais de origem para se estabelecer em outros lugares mais seguros, não é? Para sustentar a própria vida. Tanto a família de São João Bosco como a família de imigrante, que no século XVI eram camponeses que viviam em associação, em agrupamentos e dedicavam-se exatamente ao cultivo de cereais. Tanto depois de emigrarem para Castelo Novo, o pai de São João Bosco, os avós de São João Bosco alugaram uma propriedade nas terras de Jacinto Bilhone, onde começaram a trabalhar como camponeses, como arrendatários, como meeiros. Meeiros é um sistema em que eu que arrendo o terreno, repartir o produto meio a meio com o proprietário da terra. É nesse contexto então em que vivia a família de São João Bosco, como meeiros, como arrendatários. Mas o seu pai, Francisco Luís Bosco, tanto depois dos seus irmãos emigrarem para outros lugares, ele permaneceu ali em Beque, não é? Que é uma propriedade do senhor Jacinto Bilhone, trabalhava como arrendatário. E começou a adquirir aos poucos também porções de terreno, pensando em ser autônomo. Porém, não conseguiu alcançar porque depois viera a falecer em função de uma pneumonia, porque vinha do trabalho suando. E chegando em casa entrou na adega, que é um lugar onde se tem guardado vinho, onde se conserva vinhos, e portanto é um lugar muito frio. Com aquele estado de calor e o estado de frieza que encontrou na adega, provocou-lhe uma febre e portanto apanhou uma pneumonia e faleceu mesmo em poucos dias, porque não tinham condições de tratamento, a medicina não era tão avançada como hoje, na verdade. Assim como um pouco aqui em Angola as pessoas morriam bastante de doença de sono e muitas outras doenças. Portanto, o pai de São João Bosco falece e deixa a mamã Margarida com 3 filhos e a sogra. E conta-se que mamã Margarida, depois da morte do seu esposo, tinha recebido uma outra proposta de casamento, mas ela rejeitou porque queria cuidar dos seus filhos. Mas lhe propuseram que alguém devia cuidar dos filhos, um tutor. E mamãe Margarida responde que um tutor pode ser um bom amigo, mas eu sou a mãe dos meus filhos. Nem que me dessem todo o ouro do mundo, trocaria os meus filhos por nada. Portanto, mamãe Margarida é uma mulher de muita virtude, é uma mulher de princípios claros, de uma fidelidade jamais incompreensível pelo seu esposo, pelos seus filhos, e é uma senhora que, olhando para ela, hoje em dia é modelo de muitas mulheres, é modelo da nossa própria fidelidade consagrada, é modelo de qualquer jovem que se compromete ao matrimônio. Olá pessoal, eu sou a Rosana Oliveira, sou da província de Luanda, faço parte do MJS Palanca e sou a atual coordenadora nacional do ADS. Muito rapidamente eu quero partilhar convosco a seguinte questão: que tipo de salesianos os jovens precisam? Para essa questão eu penso que não existe uma fórmula, mas que podemos sim avançar alguns elementos que devem ser característicos, que devem fazer parte de todo e qualquer salesiano.
que são a alegria, o dinamismo e a criatividade. Por que estes 3 elementos? Porque a alegria é algo que alimenta o espaço, é algo que dá vida ao espaço. E se o salesiano tiver isso dentro de si, certamente em todo o ambiente em que ele passar, em cada comunidade que passar, ele vai irradiar essa alegria e mudar o ambiente só com a sua presença. Precisamos também de um salesiano que seja dinâmico para poder nos ajudar em tudo aquilo que nós temos a fazer. Não queremos um salesiano que quando estamos, por exemplo, na roda a animar, ele está sentado, ele está de pé num canto só a nos observar. Não, nós queremos um salesiano que salte conosco, que brinque conosco, que se tiver que rebolar no chão, inclusive, ele rebola no chão. Nós precisamos deste salesiano. E principalmente ele deve ser criativo, porque nós jovens nos entediamos facilmente, rapidamente. Então o salesiano precisa se reinventar, precisa se recriar, precisa se reconstruir para poder trazer isso também para nós jovens. E de um modo geral, nós precisamos de salesianos que se sintam jovens, que queiram ser jovens e principalmente precisamos de salesianos que queiram estar no meio dos jovens. Espero ter respondido à questão. Fiquem em casa, cuidem-se e espero que possamos estar juntos brevemente assim que esta pandemia terminar.